Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre o meu descolamento de retina que aconteceu há uns 9, quase 10 anos atrás. Bom, eu já tinha quase 2 anos de casada e de repente eu comecei a sentir alguns sintomas. Eu não estava trabalhando na época, eu comecei a sentir alguns sintomas no meu olho direito. Coisas simples como um pouco de ardência, coceira em volta dos olhos e o meu olho vermelho, muito vermelho. Inicialmente eu achei que fosse conjuntivite e fiquei tranquila, achei que fosse uma conjuntivite, só que os sintomas não passaram, foram só aumentando. Eu não sentia dor, eu sentia um leve desconforto, coceira e o olho bem vermelho. O que aconteceu? Como eu já contei pra vocês, eu tenho glaucoma congênito, então eu fazia acompanhamento de 3 em 3 meses com oftalmologista, mas não estava na época, no momento de ir no médico. Procurei o meu médico e descobri que ele estava de férias. Então, eu fazia tratamento nessa época pelo SUS. Então, eu resolvi pagar uma consulta particular. Fui à consulta, a médica falou que provavelmente era uma conjuntivite, aparentemente não é nada sério. Falei com ela sobre a minha preocupação, o meu medo de ser um descolamento de retina, que eu já desconfiava. Por quê? Porque a vida inteira eu fiz tratamento oftalmológico. Então, assim, eu já tinha visto casos de retina descolar. E ela falou que era impossível, que a retina descola quando a gente sofre um acidente, bate a cabeça, né, com muita força. Tem que ter um motivo, assim, especial para acontecer um descolamento de retina. E não tinha acontecido nada disso comigo. Então, ela descartou a hipótese de descolamento de retina, me passou um colírio para melhorar esses sintomas e pediu que eu esperasse, que provavelmente era um probleminha, era uma conjuntivite mesmo que ia passar rapidinho. Bom, esperei alguns dias, ela me receitou um colírio também, um lubrificantezinho, né? Usei o colírio, esperei alguns dias e nada, não passaram, só piorando, sintomas piorando, o olho ficando cada vez mais vermelho, com mais coceira. Eu evitava coçar, eu já sabia, né? O olho não é coisa que possa se coçar. Meu médico sempre falou, tipo, na hora que der vontade, coça o olho com o cotovelo. Então, assim, eu evitava coçar. Mas confesso que de vez em quando eu coçava porque a coceira era muito forte. Só a coceira mesmo, os outros sintomas era tudo bem leve, bem tranquilo mesmo. E aí nós estávamos com uma viagem para Caldas Novas, perdão, pra... Ai, meu Deus. Gente, que memória é essa? Nós estávamos com a viagem marcada para Canção Nova. Isso. Eu e meu marido, nós fomos, passamos o final de semana na Canção Nova. Foi muito gostoso, a gente não aproveitou muito, porque eu tava bem receosa, bem desconfiada que era retina mesmo. Então, assim, foi um momento bom, gostoso, mas, assim, a gente não conseguiu aproveitar muito, porque eu tava com essa preocupação. Sempre falando com meu marido, tô com medo que seja descolamento de retina, tô com medo que seja. E ele, não, calma, a médica falou que não, então, né, não vamos nos preocupar, vamos. Só que aí, na segunda-feira, quando a gente voltou, assim que a gente chegou em casa, deixamos as malas em casa, eu pedi ele pra me deixar no hospital público. Eu fui até lá e expliquei toda a situação, só que infelizmente eles não me atenderam. Falaram que era conjuntivite mesmo, que eu deveria voltar pra casa, né, e esperar. E aí eu fiquei... O hospital público que eu procurei era um hospital que eu achei que atendesse emergência. E eles falaram que não atendia a emergência. E eu fiquei... Né, no momento que eles falaram que não iam me atender, eu fiquei muito nervosa. Aquele dia, assim, foi muito estranho, porque eu tava com medo, com receio que fosse algo mais sério, mas tava tranquila. Naquele momento, quando eu não fui atendida, eu fiquei muito nervosa. E saí de lá chorando, e assim, o hospital público que eu fui e o hospital público que eu fazia acompanhamento era próximo, assim, tinha que andar um pouco, mas era próximo. E eu saí desse hospital público e fui direto para esse outro hospital público onde eu já fazia acompanhamento lá, chorando muito e desesperada e pedindo a Deus uma direção, que eu tava com muito medo. Bom, entre parênteses, eu não contava nada disso pra minha mãe. Pra minha mãe eu estava com uma simples conjuntivite que já estava melhorando, né, pra não deixar ela desesperada. Aliás, eu não contei pra nenhum dos meus familiares, só dividi mesmo toda essa preocupação com meu marido. Então eu saí de lá e fui pro outro hospital desesperada, chorando muito. E o pessoal na rua me olhava e, né, um pouco assustado. E eu cheguei
onde eu fazia o acompanhamento com o meu médico, uma enfermeira que já era conhecida veio, me atendeu, né, e perguntou, e eu expliquei toda a situação para ela, falou, olha, seu médico, ele tá viajando, só que talvez ele apareça aqui hoje para atender alguns retornos de catarata, alguns retornos de cirurgia. E aí quando ela falou assim, gente, eu me enchi de esperanças. E eu sentei na salinha de espera e de repente o meu médico apareceu. Quando ele me viu, ele ficou muito assustado. Ele falou, Silvinha, você por aqui, né? Já tinha até intimidade, porque o meu caso era um caso bem desafiador para ele e tal. Então, assim, a gente já tinha uma certa, vamos dizer, como que eu vou dizer? A gente, né, já tinha mais contato, tinha uma proximidade maior. Então ele chegou e já perguntou o que eu tava fazendo lá e tal, e eu já fui explicar, porque ele sabia que não era retorno de glaucoma que ele ia atender naquele dia, então ele ficou meio surpreso e já veio logo me abordando e eu expliquei toda a situação pra ele, chorei muito, e ele viu meu desespero e ele falou, vem cá. Primeira coisa, ele me atendeu. Eu falo que é um anjo na minha vida. Na minha vida eu tenho vários anjos. Essa enfermeira, esse médico, o Dr. Edvarton, o meu marido e a minha família. São anjos assim na minha vida, sabe? E aí ele me atendeu, ele examinou, falou, oh, realmente, isso não é uma simples conjuntivite. Me surpreende muito essa colega ter te dado esse diagnóstico. Nós vamos fazer alguns exames, mas tem grandes possibilidades da sua retina ter descolado, sim. E eu não sou especialista nesse assunto, eu vou te examinar e vou te encaminhar para um amigo meu. Ele examinou e falou, olha, Silvia, realmente, a sua retina descolou, parece que descolou mesmo, eu vou te encaminhar para um especialista. Na época, na minha cidade, ainda não tinha um especialista de retina, então ele me encaminhou para Belo Horizonte, para um amigo dele. Ele falou, olha, tô te encaminhando pro meu amigo, você, a partir de agora, você veio de carro? Aí eu expliquei toda a situação pra ele, que meu marido tinha me deixado no lugar, eu fui pro outro, ele falou, esquece isso, liga pro seu marido, ele vai vir te buscar, você vai deitar e vai esperar a minha ligação, confirmando o dia e a hora pra você ir nesse hospital desse amigo meu, e até então você vai ficar deitada, de perna pra cima, combinado? Combinado. E aí eu fiquei muito assustada, assim, fiquei receosa, mas já, ai, graças a Deus, vou ter atendimento. Liguei pro meu marido, fui pra casa, fiquei deitada, não comentei com a minha mãe. Ai, meu Deus, não falei nada com a minha mãe. Fugi da minha mãe pra ela não ver. A gente, né, morava um pouco em bairros diferentes, então eu fugi dela até a primeira consulta com esse amigo do meu médico, Dr. Rodrigo. E quando eu cheguei lá, ele marcou, tipo, eu tive com o meu médico na segunda, na quarta-feira eu já tinha consulta com o Dr. Rodrigo. Quando eu cheguei lá, ele examinou, falou, olha, sua retina descolou, o coroide rasgou, a minha retina, ela descolou e dobrou. Então, assim, quando eu fui fazer a consulta, eu enxergava aqui, assim, a parte de cima da minha visão tava tudo preta, eu enxergava como se tivesse um dedo, assim, eu só enxergava a parte central, assim, sabe? Só a visão central, em cima e embaixo, assim, eu já não tava enxergando mais. Ele falou, você não tá enxergando que sua retina, ela não só descolou, como ela dobrou. Aí ele me explicou, né, que eu tinha que fazer cirurgia, que era uma cirurgia muito complicada, que eu tinha que ficar de repouso, e as chances da minha retina colar direitinho e não ter perda de visão eram pequenas, mas que a gente tinha chances, então a gente, né, tinha que fazer, eram 2 cirurgias, eu tinha que fazer uma cirurgia e com uma semana fazer a outra cirurgia. Então era um processo muito complicado, muito difícil, mas que tinha chance de dar certo. Nesse intervalo, gente, fui para esse médico, o carro do meu marido foi rebocado, o médico teve que me dar toda essa notícia, que a retina tinha descolado, que tinha dobrado, que ia ser sozinha. Por quê? Meu marido foi, colocou o rotativo no carro e quando foi ver o carro já tinha sido guinchado. Por ser parado em lugar proibido. A gente tava tão desesperado que ele parou na frente de uma garagem. E o carro foi rebocado, e ele teve que buscar o carro e foi uma confusão. Gente, mas é uma confusão que vocês não imaginam.
E aí, quando eu saí do consultório desse médico, tudo que eu pensava, como que eu vou contar isso pra minha mãe? Minha mãe vai ficar louca, minha mãe vai ficar desesperada. E aí nós fomos direto pra casa dela e eu contei, falei, olha mãe, infelizmente eu tive um descolamento de retina, não contei a gravidade da situação não. Só falei com ela que eu tinha tido um descolamento de retina, que eu ia precisar de 2 cirurgias, mas que ia ficar tudo bem. Ela ficou desesperada, é claro, mesmo sem saber de toda a gravidade, ela ficou desesperada. Não demonstrou naquele momento, mas eu vi que ela tinha ficado muito preocupada e depois ela me contou que ficou extremamente apavorada. E aí começou, né? Começou toda a saga. Eu tive que fazer eu fiz a primeira cirurgia, daí uma semana eu fiz a segunda cirurgia. Graças a Deus as cirurgias foram um sucesso, 2 sucessos, 2 cirurgias, 2 sucessos. Eu tive que ficar, gente, 50 dias com a cabeça assim. Eu não podia levantar a cabeça pra nada. Esse era o repouso. Eu tinha que ficar com a cabeça baixa porque eles colocaram um óleo para segurar essa retina coladinha. Então, se eu levantasse, ficasse com a cabeça normal, esse óleo, corria o risco desse óleo se espalhar e a retina não colar. Então, o óleo tinha que ficar concentrado ali pra retina, né, ficar coladinha. Então, eu tive que ficar uns 50 dias com a cabeça assim. E eu fiquei, graças a Deus. Foi muito difícil, eu contei com a ajuda de todos os meus familiares, minha mãe, meu pai, meu irmão, o meu marido, gente, ai. Eu falo que foi a maior prova de amor. Se ele não me abandonou naquele momento, nunca mais ele vai me abandonar, porque foram dias difíceis. Eu ficava tão exausta de ficar com a cabeça baixa, e eu tinha que dormir. A cama tava aqui, eu colocava a cabeça pra fora da cama e dormia assim, ó, com a cabeça pra fora da cama. E eu ficava tão cansada, tão cansada, tão cansada, que de madrugada eu voltava a cabeça normal, deitava normal. E ele me cutucava, ele me vigiava. Além de colocar o relógio pra despertar, pra eu pingar os colírios, que aí na hora de pingar o colírio eu virava a cabecinha normal de novo, né? E além de colocar o relógio pra despertar, para eu ir me chamar e me ajudar com os colírios, olhar nome, tudo direitinho, ele me vigiava para ver se eu tava dormindo certo. Aí ele dormia bem pertinho, bem grudadinho, porque quando eu virava a cabeça, ele me cutucava. E aí eu falava, não, Del, eu tô normal. Ele, não tá, Silvia, eu tô vendo que você virou. Aí eu voltava, virava a cabeça de novo e voltava a dormir certinho. Quando não era ele, era minha mãe me vigiando. Então, assim, foi muito difícil. Foram momentos muito difíceis, mas graças a Deus eu consegui passar por todos eles. A minha visão ficou prejudicada? Ficou prejudicada, sim. Eu tive que colocar uma lente. Esse olhinho, depois com o tempo, ele deu uma opacificada na lente. Então, assim, eu teria que agora tirar essa lente, limpar, né, higienizar para colocar de novo. Só que eu não quero correr esse risco, né? Então, assim, por isso que esse aspecto azulado do meu olho, um dos motivos desse aspecto azulado do meu olho. Então, eu tive uma pequena perda da visão do olho direito, sim. Eu já tinha perda antes, piorou um pouquinho. O meu olho esquerdo também não é 100%, então assim, infelizmente eu tive uma perda, mas eu não perdi totalmente a visão. Então assim, graças a Deus, todos os dias eu agradeço a Deus, todos os dias eu sou grata por tudo que eu passei. Foi muito difícil, foi um momento muito complicado, agradeço todo mundo que me ajudou. Eu tive que tomar corticoide por muito tempo, gente. Tomei corticoide por muitos meses, cabelo caiu, eu inchei, eu fiquei muito esquecida na época, minha cabeça ficou muito ruim. Mas assim, eu agradeço a todos que me cercaram, que me ajudaram, que me deram carinho, amor e força pra continuar. O meu marido, eu não tenho palavras, porque assim, ele já trabalhava por conta própria, então ele ficava pra lá e pra cá comigo, pra lá e pra cá, era consultas direto. Eu morava em Betim, tinha que fazer consulta em Belo Horizonte, então assim, é bem distante, é um trânsito, e ele nunca reclamou, ele sempre foi comigo, muito bem-humorado, muito... graças a Deus, sabe? Ele nunca questionou nada. Minha mãe da mesma forma, meu pai me acolheram na casa deles, porque quando eu tive que ficar de repouso não podia fazer nada, né? Não podia fazer nada, podia cozinhar, não podia lavar, não podia passar, não podia fazer nada. E eu fui pra casa da minha mãe e fui acolhida, assim,
lindamente, foi muito gostoso. Eu falo que, graças a Deus, lá em casa a gente sempre foi muito unido. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente sempre foi muito unido. Mas quando acontecia essas coisas assim, a gente se unia ainda mais, a gente passava mais tempo ainda juntos.